acusados, foram lançados na prisão. Diga bem alto: prisão. Olha o que diz o texto, continuação. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, e tendo recebido tais ordens, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Até aí, olhe para cá. Paulo e Silas, uma grande dupla, muito mais poderosa do que Batman e Robin, muito mais poderosa do que Pink Cérebro, muito mais poderosa do que Zezé de Camargo e Luciano e todas as outras duplas que pode vir à sua cabeça agora, somente agora. Paulo e Silas foi uma dupla ungida. Deus conectou esses dois homens. Houve ali um Espírito de Deus que os uniu para que eles pudessem propagar o Evangelho em muitas cidades, em muitos lugares e até mesmo em outras nações. Então Paulo e Silas entenderam o propósito de Deus na sua vida e saíam pregando e anunciando que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus venceu a morte, que Ele foi crucificado, que Ele foi morto pelos nossos pecados, mas no terceiro dia Ele ressuscitou e nos trouxe remissão e salvação, e hoje Ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, nos esperando e preparando morada para cada um de nós. Então mais ou menos esse era o discurso de Paulo e Silas. E eles entram em Roma, e eles entram em outras cidades, onde o Evangelho era proibido se pregar. E o texto fala que eles se depararam durante muitos dias com uma mulher que era endemoniada, que tinha um espírito de adivinhação, tipo essas que lê mão, que lê tarô, cartomante, esse tipo de mulher. E eles passaram e a mulher falava: esses homens são homens de Deus, esses homens estão anunciando uma palavra diferente, um evangelho diferente. E na verdade o diabo não estava mentindo, né? O espírito que estava na vida dela não estava precisando mentir, ele estava falando a verdade, mas a verdade que ele anunciava era para denunciar Paulo e Silas, para que eles fossem punidos, para que eles fossem impedidos de pregar o evangelho, porque era proibido anunciar o evangelho nessa época. Então quando esse espírito está ali correndo atrás dele, a Bíblia fala que Paulo se indignou e expulsou o espírito da vida daquela mulher. E aquela escrava, sem o espírito de adivinhação, ela não tinha valor para o seu dono. Quem está comigo diz amém aqui. Escrava, ela tinha donos que exploravam aquele espírito de adivinhação para ganhar dinheiro. Então a partir do momento que aquele espírito sai daquela escrava, eles perderam a galinha dos ovos de ouro. Ela não produzia mais o recurso para os seus donos. E o que acontece então? Os donos, vendo que perderam a mamata do espírito de adivinhação, vão e agarram Paulo e Silas, prendem Paulo e Silas e os denunciam, dizendo que eles estavam anunciando uma religião diferente. E o que acontece? Eles são levados pelos carcereiros, eles são açoitados, eles são feridos, eles são espancados, eles são abatidos. E a partir do momento que eles batem, sofrem, pegam eles, porque assim, existiam vários tipos de punição na época. Existia o açoite, e depois do açoite você era libertado. E existia o açoite, que depois, mesmo de você tomar um cambal, além de tudo, você era jogado num cárcere e ficava ali esquecido por um bom tempo, até o prazo que foi estipulado pelos juízes aqui, os magistrados da época. Quem está comigo diz amém. Então eles são ali punidos, eles são açoitados, eles apanham, eles são jogados em um cárcere, são amarrados com os seus pés, com as suas mãos em troncos, ou seja, eles não conseguiam nem se movimentar. Você está entendendo o cenário aqui? Completamente presos. E o carcereiro fecha a porta do cárcere, olha para quem está do seu lado e fala para ele assim: portas fechadas para Paulo e Silas. As portas se fecham. Antes desse texto você vai ver que Paulo e Silas só viam portas abertas. Aonde eles iam, o trabalho dava certo. Aonde eles iam, Deus era com eles, prosperava, as coisas aconteciam, eles avançavam no seu ministério, eles estavam produzindo, eles estavam salvando pessoas, eles estavam sendo usados por Deus. Mas quando eles chegaram em Atos capítulo 16, as portas se fecharam, as portas o travaram. Então, muitas vezes assim também acontece comigo e com você. Nós estamos caminhando
para o nosso destino profético, nós estamos caminhando para os nossos projetos, nós estamos caminhando rumo aos nossos sonhos, aos nossos objetivos, ou até mesmo aos objetivos e propósitos de Deus, e de uma hora para outra, tudo aquilo que está dando certo passa a dar errado. Parece que a gente está indo no caminho errado, parece que agora nós entramos em uma direção que não é favorável, porque as portas se fecharam. O que aconteceu? E muitas vezes isso pode ser na sua vida profissional. Talvez até alguns dias atrás você estava bem, a tua empresa estava vendendo, o teu trabalho estava produzindo, estava dando tudo certo. Agora suas vendas caíram, parece que os teus clientes se esqueceram, ou o teu trabalho era um trabalho muito promissor, de uma hora para outra você foi mandado embora, de uma maneira inexplicável. Ou seja, a porta se fechou. A gente vê isso acontecer em relacionamentos, casamentos que sempre foram bons, que sempre foram produtivos, que sempre foi prazeroso, casais que sempre se deram bem, que há muitos anos, desde quando se casaram, constituíram a sua família, o casamento nunca foi um problema, mas de uma hora para outra, parece que o marido fala A, a mulher entende Z, parece que ele grita vai Corinthians, ela grita porco, Edu? As coisas começam a dar errado, aquele espírito de confusão, aquela falta de comunicação, e de uma hora para outra, as portas do casamento que sempre foram abertas para as bênçãos de Deus, se fecha, o casamento se acaba, todo mundo sai da casa, bate a porta e fala, acabou, vai viver com a sua mãe, eu vou morar com meu pai de novo, e acabou o casamento, acabou o relacionamento. Ministérios, talvez você sempre foi uma pessoa que produziu, você sabe qual é o seu chamado, você sabe o que Deus tem na sua vida, você sempre foi usado por Deus, mas de uma hora para outra parece que o teu ministério emperrou, ou parece que muitas vezes você está aqui hoje porque você veio de um outro ministério, que lá de uma hora para outra você não foi mais oportunizado, você foi colocado de canto, enfim, não sei o que aconteceu, mas as portas se fecharam e você ficou falando, por quê? Se eu sempre fiz o que era certo, eu sempre obedeci, eu sempre fui correto, por que que isso aconteceu? Por que que as portas se fecharam? Então Paulo e Silas aqui, eles nos dão uma lição, e muito mais do que uma lição, eles nos ensinam um princípio. E que princípio é esse? Paulo e Silas, quando eles estão ali naquela cadeia com portas fechadas, eles entendem e eles praticam o princípio da chave da adoração. Olha para quem está do seu lado, diga para ele assim, você está com alguma porta fechada na sua vida? Pergunta para ele assim, fala, tem alguma porta que está fechada, se fechou, tu não consegue abrir? Pega a chave da adoração, porque essa porta vai se abrir, você vai ver a glória de Deus em nome de Jesus. Então presta atenção aqui, adorar quando tudo vai bem, irmãos, é mole. Entrar na igreja quando está tudo favorável, todas as áreas da sua vida estão plena, é mole. Cantar, chorar na presença de Deus, Deus obrigado, é maravilhoso. Mas o difícil, a missão dura, é quando o cenário não é favorável. Adorar a Deus quando a porta se abre, qualquer um adora. Mas adorar a Deus quando a porta está fechada, é só para os apaixonados por Jesus, só para os loucos, é só para aqueles que entendem que a vida não é feita só de momentos bons, que a vida também é feita de momentos desafiadores. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, não se desanima com os problemas, com as dificuldades, com as traições, com as portas fechadas, não se desanima. Pega a tua chave, porque você tem uma chave preciosa nas suas mãos, que é a chave da adoração, e quando você colocar essa chave na porta, a porta vai abrir, e essa porta nunca mais vai fechar na tua vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda Jesus aí. Então Paulo e Silas aqui, eles nos falam um pouquinho sobre essa chave chamada adoração. Então algumas coisas que Deus
colocou no meu coração, eu quero compartilhar com vocês bem rapidinho aqui, é o seguinte. Primeira coisa, a sua chave de adoração, ela quebra cadeias e abre portas. Olha o que diz lá o versículo 25, abre comigo lá, Atos 16, versículo 25 diz assim: por volta da meia-noite, diga bem alto, meia-noite, por volta da meia-noite, ou seja, na vigília, Paulo e Silas estavam orando e cantando o quê? Hinos a Deus, e outros presos ouviram, e de repente, irmãos, houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente tem que falar mais alto, mais uma vez, se abriram, imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. Presta atenção nisso. Os caras estavam presos, tinham apanhado, estavam amarrados. Na meia-noite, eu acho que um olhou para a cara do outro e falou assim: como que tá aí, ô Silas? O joelho tá bom? Eu tomei uma bicuda daquele cara ali, não tô conseguindo nem mexer. E você, Paulo? Nossa, tô com o olho aqui, tipo que nem o meu olho, olha como tá o meu olho. Tô com o olho aqui estourado, parece que eu tomei uma bomba aqui, rapaz, não tô conseguindo nem enxergar. E que mais? Não sei, eu tô com uma dor na costela, acho que alguém quebrou minha costela. E que mais? Não sei, tô com uma dor aqui, outra aqui. Mas e a voz, tá boa? O corpo não tá muito bom, mas a voz tá legal. Então, se a gente tem fôlego, Silas, que tal a gente adorar a Deus? Olha para quem está do seu lado, diga para ele assim: você tem fôlego? Está respirando aí? A tua voz está boa? Então adore. Adore a Deus. Não deixe com que as circunstâncias te calem. Não deixe com que as circunstâncias roubem a sua alegria e o seu prazer de adorar e de louvar a Deus. Eu não sei que música que eles cantaram, mas eu queria muito saber. Eu quero muito um dia chegar no céu e estar diante de Paulo e Silas também, porque a gente só pensa em Paulo e esquece do Silas. Silas foi um cara de Deus, cara, muito importante. Quero estar diante dos dois, uma resenha assim, ó, e falar assim: cara, que música que vocês cantaram, cara? Talvez foi então louve, simplesmente louve, sabe? Não importa, louve, seu louvor invade os céus. Pode ter sido essa. Eu não sei que música foi, mas um olhou para o outro e falou assim: cara, eu não sei quando a gente vai sair daqui, eu não sei qual vai ser o nosso futuro, mas eu sei que o meu Deus está comigo em todos os dias da minha vida. Eu sei que não importa qual seja o momento que eu esteja vivendo, Deus está com a gente aqui. Silas, você crê? E Silas falou: é claro que eu creio, então vamos cantar. E eles começaram a cantar. Talvez foi o hino da vitória, eu não sei qual foi. Hoje é dia de romper, eu não sei qual foi. Eles cantaram lá, hein, Jana? E quando eles começaram a adorar, o texto fala, todos que estavam ali ouviram. As pessoas precisam ouvir a sua adoração. Quando você está passando por um momento de dificuldade e as pessoas veem que você canta, que você chora, que você pula, que você celebra, as pessoas falam: meu Deus, eu quero ter a fé desse cara aí, eu quero ter a fé dessa pessoa. Os outros presos ficaram constrangidos, falaram assim: esses caras são malucos, velho. Os caras estão todos quebrados, tomaram desculpa a expressão, um pau aqui, e estão cantando e estão adorando a Deus. Eu imagino o carcereiro falando: quieto, silêncio, cada vez era mais alto. Então louve, simplesmente quieto, então louve.
9, subir no tom. E a Bíblia fala que uma hora, de repente, é o versículo 26. A tua vida muda de repente, ó. A porta que vai abrir na sua vida, ela vai ser de repente, assim, ó, estalar de dedo. Vai falar, meu Deus, mas foi já, é agora, foi agora mesmo, tocou meu celular, recebi aquele e-mail, foi agora, foi dessa maneira, é de repente. Deus faz de uma hora para outra, sem aviso prévio. Tem situações que Deus não avisa, tem coisas que Deus não mostra, Ele só faz. Mas por quê? Porque você ligou a chave. Então eles oram e de repente houve um terremoto. Olha para quem está do seu lado e fala, vai vir um terremoto na sua vida, você vai se assustar. A porta vai ser tão grande que quando Deus abrir, ela vai arrastar, vai fazer até um terremoto na sua vida, vai chacoalhar as suas estruturas. Um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, as paredes trincaram, os alicerces, o chão, as paredes, terremoto. Quem está comigo também aqui? E imediatamente todas as... Não, você está muito devagar. Olha para quem está do seu lado e diga para ele assim, não é uma porta que Deus vai abrir, são todas as portas. Não, fala mais uma vez, fala, não é uma porta que Deus vai abrir, são todas as portas que Deus vai abrir. Porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. Vamos lá, meu, ó. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. A gente lê esse texto aqui, você vai ver a continuação, eu vou te explicar melhor isso. Mas eu sempre li esse texto e eu falei assim, cara, foi só a cela do Paulo e do Silas que abriu. Todas as portas se abriram. E todos os presos foram soltos. Você consegue entender? Quando você adora a Deus, a tua adoração alcança o teu amigo, alcança os teus filhos, alcança a tua família, alcança o teu marido, alcança o teu pai, alcança a tua mãe, alcança o teu irmão que está do teu lado. A tua adoração atrai a presença de Deus, que se torna bênção na vida dos outros. Deus tem o poder para fazer isso aqui. Amém? Então a Bíblia fala que todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Segunda coisa que eu entendo nesse texto aqui, a chave da adoração, ela espanta o inimigo. Olha para quem está do teu lado e fala para ele assim, quer ver o diabo correr? Cante, adore a Deus. O diabo não resiste a um adorador, irmão. Ele não resiste, ele se endemonia. O diabo fica endemoniado. Você já imaginou o diabo endemoniado? O diabo fica encapetado, irmão, quando ele vê um adorador. Só para a gente contextualizar, você lembra de Saul, o rei Saul, quando estava endemoniado lá? Saul estava perturbado, endemoniado, querendo comer as paredes, matar todo mundo. Ele falava, chama aquele adorador lá, o Davi. A Bíblia falava que Davi entrava no palácio, na sala e começava, então louve. Acho que era essa da época. Simplesmente louve, tá sofrendo, louve. Vamos, louva aí. Não importa, louve, seu louvor invade o céu. Davi estava ali, ó. E o Saul endemoniado. Rapaz, o que aconteceu? Onde eu estou? É assim, não é? Já viu uma pessoa endemoniada? Quando o demônio sai, a pessoa fala, onde eu estou? Quem foi? Quem é você? O que aconteceu? Davi falava, não, nada, só tinha uma legião de demônio na tua vida. E o que você fez? Eu só adorei. O diabo não resiste o poder da adoração. Eu vou te dar um testemunho para a glória de Deus. Há uns anos atrás, lá na época da igreja de Santos, tinha uma pessoa na igreja que ele tinha muito essa questão de endemoniamento, ele se endemoniava. E várias vezes no culto, final de culto, líderes e até pastores na época iam lá orar por ele, e era uma guerra muitas vezes para o demônio sair, né, para ele se libertar e voltar à sua consciência ali. E aí teve um dia, cara, que estava naquela guerra, todo mundo orando, e o diabo não saía da vida do cara.
E aí me chamaram e falaram assim: Hugo, tenta ajudar lá, porque o negócio está difícil. Vê lá se de repente Deus usa a sua vida. A gente é só um instrumento. Eu cheguei aqui, ó, e era a porta, hein? Cheguei atrás da porta, que ele estava numa salinha atrás da porta. Quando eu fui abrir a porta, eu escutei o demônio falando assim: ele não, ele não, ele não. Eu só entrei com a minha harpa assim, ó. Ele olhou para mim, eu comecei a adorar a Deus. Eu comecei a cantar, eu não fui nem precisei confrontar o demônio, eu comecei a adorar a Deus. E quando o demônio estava para sair, falou assim: eu não posso ficar aqui, porque ele é um adorador. E foi embora. Para a glória de Deus isso aconteceu. A adoração espanta o inimigo. Versículo 27, olha lá. O carcereiro acordou. Depois de um terremoto desse, as portas se abriam, os presos, todo mundo saiu correndo. O carcereiro acordou. E vendo as portas abertas da prisão, olha o que o cara fez: desembanhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas o Paulo gritou: ei, não faça isso, estamos todos aqui. Amém? O carcereiro, quando viu todo mundo liberto e as portas abertas, ele pensou em tirar sua própria vida. Assim também é o inimigo. Ele fica em choque. O carcereiro aqui representa o inimigo, aquele que te prende, aquele que te aprisiona, aquele que te bateu, aquele que te açoitou, aquele que te humilhou. Mas quando ele vê você adorando em meio à dificuldade, ele fala: eu não posso ficar aqui. Eu preciso sair desse lugar, eu preciso me matar, eu preciso sair daqui, eu não resisto. Quem está comigo diz amém aqui. Olha para quem está do seu lado e fala para ele assim: começa a cantar, que o diabo foge da sua vida. Se você está passando por uma guerra espiritual, você está passando por um problema na sua vida, se você sabe que você está numa guerra mesmo, o diabo tentando acabar com a tua família, com a tua vida, trazendo enfermidade, trazendo problemas, adore a Deus, porque a tua adoração ele não resiste, ele vai embora. Se por um caminho ele veio, por 7 ele some, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Posso continuar ou não? Terceira coisa que a gente aprende aqui: a chave da adoração gera salvação. A chave da adoração gera salvação. Versículo 29. O carcereiro então pediu luz, entrou correndo e tremendo, e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então os levou para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e a tua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua família. Quantos querem ver a sua família se converter no ano de 2024? Adora a Deus. Adora a Deus na igreja, mas adora a Deus na sua casa. Deixa eu falar um negócio: tem gente que adora a Deus na igreja, mas na casa não adora. Parece um agente da CIA na casa. Na igreja todo mundo sabe que ele é crente, mas na casa dele ninguém sabe que ele é crente. Irmão, confessa a sua fé diante dos homens. Confessa a sua fé diante dos homens, que Jesus confessará você diante de Deus Pai. Seja conhecido dentro da sua casa como um embaixador, como um servo, como um homem, uma mulher transformado pela glória de Deus, lavado pelo sangue de Jesus, e adore a Deus. Eu, no meu tempo, antes de me casar, quando me converti, rapaz, eu adorava a Deus todo o tempo. Eu estava no chuveiro, eu estava cantando o quê? Então louve. Pô, sei que vocês iam entrar, vocês não foram? Simplesmente louve. Estou lá, ó. Estou no meu quarto antes de dormir, ligava o meu celularzinho. Nem era celular naquela época, acho que nem tinha. Escutar música no celular era difícil. Era toca CD, né? E quem tinha aquele toca CD, lembra de 7 discos que saía a bandeja e girava assim, ó. Aquilo ali, nem Salomão em toda a sua glória. Botava ali, ó, ficava então louvo. Mas é verdade. Eu dormia escutando louvor quando eu me converti. Eu lembro, cara, tinha CD da Eichla, da Aline Barros, da Cassiane, da Ludmila Feber. Alta madrugada, mas já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Que coisa linda!
Como que o diabo entra num lugar desse? O diabo falou, não tem como entrar aqui não, rapaz, esse cara aqui é um adorador. Não dá. O fogo da adoração desse cara me queima. Eu já queimo no inferno, eu não quero fogo desse cara não. Então a sua adoração, a chave da adoração, ela traz salvação. O texto fala que o carcereiro, quando ele entende aquilo que aconteceu, quando ele vê o milagre que Jesus fez naquele lugar, abrindo as portas e tirando Paulo e Silas dali, ele falou, eu quero entregar minha vida para esse Deus de vocês. Que Deus é esse? Que Deus é esse que abre a porta da prisão? Que Deus é esse que provoca um milagre tão grande como esse? Eu quero entregar minha vida para Jesus. Como que eu faço? Eu quero profetizar em nome de Jesus que você é um adorador e a tua adoração está subindo até a presença de Deus, e a tua adoração ela vai gerar salvação na sua casa. Adore a Deus na sua casa, adore a Deus no seu casamento, adore a Deus com os seus filhos, adore a Deus no seu trabalho, porque a tua adoração vai gerar salvação para a glória de Deus. Esse carcereiro falou, eu quero entregar minha vida para Jesus. E outra, vai na minha casa e fala desse Jesus na minha casa também. E ele e a sua casa foram salvos naquele dia. Só porque Paulo e Silas entenderam o poder da adoração. Adoravam a Deus, celebravam a Deus no momento bom e no momento ruim. Quem está comigo diz amém. Outra coisa que o texto nos ensina, a chave da adoração gera cura. Olha para quem está do seu lado, diga para ele, você precisa de cura. Adore a Deus que Deus vai te curar. Cura física, cura na tua alma, cura nas tuas emoções, cura no teu espírito. Quando você adora a Deus, Deus te cura. Deus sara as tuas feridas, Deus cura o teu coração, Deus lava a tua alma. Porque você começa a adorar e o Espírito Santo começa a entrar dentro de você, ele começa a te transformar de dentro para fora, aquela tristeza, aquela amargura, aquela falta de perdão, aquele espírito de rejeição, vai embora, porque a adoração leva tudo isso embora. Deus vem com uma unção, com um bálsamo sobre a sua vida, e pelo fato de você ser um adorador, Deus vem com uma unção de cura, e aquela enfermidade física, aquele diagnóstico desaparece. É assim que Deus faz. O versículo 33, a parte A diz, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Então depois que o carcereiro pede para Paulo e Silas ir na casa dele, presta atenção no texto, eles já saíram, a porta já se abriu. Quem está comigo diz amém aqui. Olha para o seu vizinho e fala para ele, a porta já se abriu, a porta já virou, mas a adoração continua produzindo ainda. Ela abre portas e continua fazendo ainda mais. Então eles vão na casa do carcereiro, ou seja, até a porta do carcereiro se abre, o carcereiro se salva, a família se salva, e o carcereiro olha para eles e fala assim, rapaz, fui eu que te bati tanto assim? Tu tá todo arrebentado, rapaz, tá todo cheio de ferida, tá todo sangrando ainda, tá com o olho roxo, com a boca estourada, tá com o dente quebrado, vou te levar lá na Fabíola para arrumar o teu dente. E a Bíblia fala que o carcereiro se constrange, e ele vem e lava as feridas de Paulo e Silas. A nossa adoração nos traz cura. Talvez você entrou aqui doente, fisicamente ou emocionalmente, feridas no seu coração. Se você entender que você é um adorador, e você adorar a Deus, se entregar 100% ao Senhor, entregar a tua vida, e celebrar na presença de Deus, o Espírito Santo vai começar a te encher, ele vai tirando todo sentimento ruim de dentro de você, ele vai restaurando o teu coração. Sabe aquelas feridas que pessoas fizeram, antigos relacionamentos, feridas de pai, de mãe, pessoas que foram abusadas, eu não sei qual é o teu contexto, mas se você adorar a Deus, uma unção como um bálsamo de Gileade, que era um bálsamo que era usado para curar as pessoas no Antigo Testamento, ela vem de maneira espiritual e ela lava o seu corpo, ela lava o seu interior e te transforma e te cura. Outra coisa que eu aprendi nesse texto, a chave da adoração traz provisão. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você está precisando de provisão? Adora. Está precisando de um emprego novo, está precisando de dinheiro, está precisando de um amigo, seja qual for a sua provisão, você está precisando de alguma coisa? Adora a Deus. A tua adoração atrai o favor de Deus, atrai a graça de Deus.
Versículo 34a fala: depois que ele lavou as feridas, então os levou para sua casa e serviu-lhes uma refeição. Olha para quem está do seu lado, diga para ele assim: vamos comer uma refeição junto ou não? Fala para ele assim: que tal a gente jantar junto hoje depois do culto? Que tal você hoje deixar Deus usar a palavra do relacionamento e da oferta, semear na minha vida, nós jantarmos e Deus vir com provisão na minha vida? A adoração, ela gera provisão. Paulo e Silas, o texto não diz, mas eles estavam um bom tempo sem comer. Eles apanharam, foram jogados na cela com fome. Só que pelo fato de eles terem usado a chave da salvação, o mesmo carcereiro que os bateu, os prendeu e não os deu comida, abriu a porta da sua casa, lavou suas feridas e deu comida para eles. A sua adoração atrai a provisão de Deus, o pão de Deus, a água de Deus. As necessidades que você precisa são supridas quando você adora ao Senhor. Quem está comigo diz amém aqui. Para a gente terminar, consegui, é um desafio pregar de quinta-feira, mas eu consegui, aleluia, Deus é maravilhoso. Outra coisa que eu aprendi, a última: a chave da adoração traz alegria. Olha para quem está do seu lado, última vez que eu falo para você fazer isso, olha para quem está do seu lado, dê um sorriso lindo e fala: alegre-se, meu irmão. Você sabia que a alegria, ela é a marca de uma pessoa que conhece a Deus? Quem conhece a Deus precisa viver alegre. Porque presta atenção, tu não tinha nada, é ou não é? Se não fosse Jesus na sua vida, o que seria de você? Aonde você estaria hoje? Como seria o seu futuro se você não tivesse a certeza que o teu futuro está nas mãos de Deus? E Deus está te caminhando para viver esse futuro que Ele preparou. E mesmo que muitas vezes você não seja a pessoa mais realizada nessa terra, lá no céu você tem uma morada garantida. Lá não haverá mais choro, nem tristeza, nem ranger de dentes. A glória de Deus ilumina todo lugar. E ali nós viveremos toda a eternidade naquele lugar. Eu acho que eu já te dei motivos suficientes para você se alegrar. Paulo e Silas naquela prisão, você pode ter certeza que mesmo todo arrebentado, eles cantavam e eles sorriam na presença de Deus. A nossa adoração, ela nos traz alegria. Quando você adora a Deus, você pode reparar, quando você adora a Deus, aquela tristeza, né? Aquela depressão, aquela angústia some. Quantas vezes você entrou aqui na igreja, entrou mal, carrancudo, triste, querendo desistir da vida, querendo se desviar de novo, o diabo falando no teu ouvido: ó, não está dando em nada, você está perdendo tempo vindo na igreja, você está perdendo tempo vindo nesses cultos, falando todas aquelas baboseiras que a gente sabe, mas você entra de um jeito aqui e sai sorrindo. Eu adoro quando eu estou aqui pregando, eu fico vendo vocês dando risada, por isso que eu brinco muitas vezes. Deus é alegre. A Bíblia fala que a alegria do Senhor, presta atenção, a alegria do Senhor, ou seja, Deus é alegre. Deus não é triste, Deus é alegre, Deus sorri. E a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Eu me fortaleço quando eu me alegro na presença de Deus. E a adoração, ela é essa chave, que ela consegue mudar o meu estado de tristeza em alegria, de angústia em paz, de pranto em festa. Quem está comigo diz amém aqui. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus, que essa alegria está entrando na tua vida agora. Chega de chorar, chega de se lamentar, chega de cara feia, começa a sorrir, porque Deus está abrindo portas. Deus não está abrindo apenas uma porta, mas Ele está abrindo muitas portas. E se você crê, aplauda Jesus bem forte aqui. Eu nem li o versículo, né? 34, versículo B. E com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. O
carcereiro, imagina a cara do carcereiro quando ele foi prender Paulo e Silas. Então assim, ó. Imagina a cara de um carcereiro. Você imagina um carcereiro rindo? Cara de bad boy. Mas quando estava na casa e viu tudo que Deus fez, estava todo mundo rindo, o carcereiro. Meu Deus, você não imagina o que aconteceu, cara. As portas se abriram, os caras saíram, eu ia me matar, mas Deus me salvou. Aleluia, Deus é bom. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se hoje você chora, se hoje você se entristece, se prepara que Deus está abrindo a porta da alegria para você amanhã. Chega de chorar, chega de se lamentar, chega de ficar sofrendo por aquilo que já passou. Esquece o seu passado e olha para frente, olha para o novo. Tem situações na nossa vida que não mudam, a gente tem que aprender a conviver com certas situações, mas olha para frente, cara. Não fica preso no seu passado, não fica preso em situações que não foram resolvidas. Aquilo que precisa ser resolvido, resolve, mas tem coisa que não dá para resolver mais. Então olha para frente, porque o teu futuro está guardado por Deus. Adore a Deus, porque Deus vai te surpreender com muitas portas que vão se abrir. Eu creio nisso em nome de Jesus. Recebe essa palavra no seu coração. Recebe essa palavra no seu coração. Então a porta que estava fechada e que tentou impedir Paulo e Silas de cumprir o seu propósito se abriu. E dali eles continuaram avançando, ganhando vida, fazendo aquilo que Deus havia colocado no coração.